Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos. Hoje é dia 6 de novembro de 2020, é uma sexta-feira, por isso nós vamos mais uma vez aqui num painel muito bem estruturado olhar para alguns dos factos que marcam a atualidade no país. Hoje são minhas convidadas, começo pelo lado esquerdo, Ruth Michins, boa noite, obrigada pela presença. Josefa Lamberga, boa noite, bem-vinda. Obrigada. Dalva Ringote, boa noite, obrigada. Boa noite, bem em casa. Cisaltina Coteia, boa noite. Boa noite. Bem-vinda. Boa noite, muito obrigada. E é assim que nós vamos começar mais esta edição do Política no Feminino. Antes de entrarmos para os temas em análise, vamos aqui falar de algo que aconteceu há poucos momentos, algumas declarações do Ministro de Estado e Chefe da Casa Civil, do Presidente da República, Adão de Almeida, que, enfim, veio a público prestar alguns esclarecimentos a propósito de algumas ideias erróneas que andavam por aqui a circular, tanto no país como no exterior, segundo as quais o Presidente da República, enfim, pretendia voltar ao estado de emergência. Havia notícias até que diziam que era uma proposta que já tinha chegado à Assembleia da República, algo que é errado. Adão de Almeida veio então desmentir, não há essa intenção do Presidente da República, não houve nenhuma intenção posta na Assembleia da República, portanto não haverá, por enquanto, estado de emergência em Angola. Sim, vamos ao primeiro assunto em análise, a propósito do deputado independente David Mendes, que esta semana formalizou então a sua retirada oficial do grupo parlamentar da UNITA. O também advogado justificou esta decisão com uma suposta falta de solidariedade do partido às ameaças de morte de que foi alvo. Na semana passada, David Mendes foi ofendido moralmente e ameaçado de morte por um grupo de jovens nas redes sociais por criticar o envolvimento da UNITA na tentativa de manifestação do dia 24 de outubro, o tal famoso sábado conturbado. Começo por si, Ruth, a propósito desta saída de David Mendes, esta suposta falta de solidariedade que estava à espera e não recebeu do partido, é suficiente para a sua retirada tão formal do partido e tão vincada, não é? Bom, penso pessoalmente que deve haver outros meandros que não conhecemos, mas de qualquer forma precisamos ter em atenção que ele não é membro da UNITA, mas é um deputado independente. E naturalmente se ele concluiu que não vale a pena continuar no partido a que está a representar, digamos assim, mesmo enquanto independente, os pressupostos e o regimento da Assembleia Nacional, em princípio, permitem que ele se retire. Agora, a questão da falta de compaixão, da falta de solidariedade é realmente preocupante. E porquê? Porque as organizações e os partidos, enfim, associações, a tendência é trabalhar em grupo e se trabalhamos em grupo com uma equipa devemos proceder. E o que resulta menos bom para um dos membros da equipa deve também nos preocupar ou preocupar toda a equipa. Portanto, pensamos nós que não é de facto um bom desígnio o que aconteceu, porque os partidos devem, efetivamente, em todas as circunstâncias, em todos os momentos, e sobretudo se há algum perigo da integridade física da pessoa, o partido e a liderança do partido deve se preocupar. Manifestar-se, nesse caso. Com certeza, deve manifestar-se a fim de que se possam dirimir os possíveis erros ou encontrar-se soluções para os problemas. Mas não se deve isolar, porque afinal de contas fazem o mesmo jogo, são uma equipa de futebol, por exemplo, e devem estar alinhados para concretizar os planos. De tal maneira que, se efetivamente o Dr. Mendes não se sente confortável, tem todo, digamos, toda a não digo obrigação, mas é a possibilidade efetivamente de se retirar enquanto deputado independente. Agora sim, os partidos, sim, é que pensamos nós, devem transmitir para a sociedade algo de harmonia, de unidade. E se isso não acontece, coloca uma série de dúvidas à população e à sociedade e aos eleitores. Josefa, David Mendes foi mais à frente, fez mesmo acusações diretas à UNITA, dizendo que, enfim, de alguma forma está a financiar, está a fomentar alguns grupos, alguns comentários incendiários nas redes sociais contra pessoas, contra o próprio Estado. É a liberdade que David Mendes tem, não é? De poder falar o que pensa, a liberdade que ele tem de poder associar-se e desassociar-se
com quem ele quiser, com a bandeira com que ele se identificar, mas é grave. É grave porque, independentemente, como diz a Ruth, de o David Mendes ser, entre aspas, um deputado independente, o David Mendes chegou à Assembleia pela UNITA. E por mais que ele não seja militante da UNITA, o David Mendes primeiro identificou-se com o pacote da UNITA. Lhe é feito o convite e a pessoa aceita. Aceita um projeto político. Ele aceitou o projeto político da UNITA e foi. Ou seja, se ele identificou-se, e mais adiante há uma passagem que ele diz e que a mim me causa um grande espanto, essa identidade ideológica, isso faz-me uma confusão. Como é que uma pessoa não tem identidade ideológica com aquela cor e entra na Assembleia a defender aquela cor? Há qualquer coisa aqui que está errada com o David Mendes. Mas prefiro acreditar por respeito, como profissional e como um ativista social. Pronto, a liberdade que ele tem lhe permite tudo isso. Mas o que deixa também aqui no ar, o problema, no fundo, não é a UNITA. Porque mesmo o David Mendes, ao falar na emissora, ele dizia que o presidente da bancada, se não estou em erro, ligou para ele, prestou solidariedade, outros deputados prestaram solidariedade, apenas, quando diz a liderança, eu quero excluir, não a liderança, o líder, o Adalberto da Costa Júnior, é que não prestou solidariedade. Os outros prestaram? Porque ele diz que sim. Da boca de David Mendes, ele diz que sim, porque ele diz que recebeu apoio do líder da bancada, apoio não sei de que outras pessoas falaram, ele ainda cita o presidente Samacuva, que foi a pessoa que me convidou, que me levou a ir à UNITA, também falou, até tentou, inclusive, dissuadi-lo da posição, mas ele não foi. O que me deixa perceber aqui há um que é entre o David Mendes e o Adalberto da Costa Júnior. Portanto, como o Adalberto é o presidente, a UNITA leva. Porque às vezes é assim, porque ele diz que quem o convenceu também a ir para o Parlamento, a ir pela UNITA, o Adalberto. Mas a parte de tê-lo convencido, de alguma forma, ter ido por causa do Adalberto, não é papel do presidente do partido ter prestado ele próprio, em seu próprio nome, solidariedade nesta situação? Há uma ameaça de morte? Eu acho que deveria, mas é livre. Eu sou livre de prestar solidariedade. Ninguém é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a me pedir obrigado. Ninguém é obrigado a me prestar favor. Ninguém é obrigado a sofrer com o meu sofrimento. Ninguém é obrigado a nada. O que eu quero dizer é o seguinte: o Adalberto, como homem, se quisesse, devia prestar solidariedade ao David Mendes. Como político, tinha esse direito, mas não fez. Mas não pode ser a falta de solidariedade do Adalberto da Costa Júnior única e simplesmente motivo para o doutor David Mendes atirar a bandeira, atirar a toalha ao tapete. Porque quando está na Assembleia disse que está a representar o povo. Como independente, como ativista social, eu acho que ele tem uma palavra. O facto dele ser o rosto das mãos livres, há pessoas que adoram o David Mendes por isso, por este trabalho que ele faz. Então, na Assembleia, de alguma forma, ainda que sem intenção, o David Mendes pode estar a ser desleal ou com o povo que representa ou com o Partido Unido? Eu prefiro pensar que com os dois, certo? Primeiro com o povo que representa e depois com a UNITA que o convidou, para a UNITA, que não o Adalberto. Porque o Adalberto, quem lhe convidou foi Samacuva, e o Adalberto apenas fez o favor do empurrar. E é com esta pessoa que o convenceu, com quem ele tem alguns atritos que o faz sair. É aquela coisa que se diz, zanga-se as comadres e descobrem-se as carecas. Então, ali é alguma coisa entre o David Mendes e o presidente Adalberto, que no fundo a UNITA leva. Isso das redes sociais, nós das redes sociais estamos perdidos, há muita coisa que está nas redes sociais, uns que dizem que vão queimar a televisão, outros que fazem não sei o quê, e ameaçaram os jornalistas, e não vi, também ninguém apareceu que quer fazer grandes solidariedades com os jornalistas, com o Duda, que também, se não se mete a pau, ele, a família, todo mundo passa. Estava nas redes sociais. Faltava também o Duda pegar no microfone e dizer, olha, até PA, vou bazar. Não faz sentido. Portanto, aqui alguma coisa... Na sua opinião, há outros motivos que sim, não foram David Mendes, pela pessoa que ele é, pelo perfil dele, eu acho que ele tinha que ter motivos mais do que
mais fortes, motivos mais para nos convencer e para que nós todos... Porque, pronto, o David Mendes, se não tiver em erro, se eu não estou em erro, já passou pelo Pajoca, passou para não sei quanto. É sempre essas coisas. Daquele dia, teve no Pajoca, saiu, porque o Pajoca se calhar desapareceu, depois passou não sei o quê. Foi para não sei onde, saiu daqui a bocado, mas os defeitos estão nas agremiações onde ele passa ou está no ele? É aquele homem que está sempre a se divorciar, uma mulher pergunta para ela, mas o defeito é delas ou é dele? Alguma coisa aqui não está bem. Acho que para o bem dele, para a pessoa dele, para a reputação dele, para tudo que ele já granjeou na sociedade, ele devia ter um bocadinho mais de calma e deixar assim vincado. Ele é uma pessoa que, pelo menos eu a conheço como uma pessoa vertical. Abandonei, não quero mais a UNITA, tem todo o direito, não sei o quê. Também abandona mesmo também aquela cadeira, não fica também no Parlamento. Seja vertical. Porque diferença ideológica, a UNITA não vai mudar a sua diferença, a sua ideologia agora, por causa do David Mendes. E quando ele foi, a ideologia era aquela. Como não vai mudar, mesmo como independente, mas você está lá independente, eleito por quem? Pela bandeira da UNITA. Porque nós aqui não elegemos ainda o deputado por lista, o deputado X, não. Nós, os deputados, são eleitos pela bandeira, pelo partido. Então, é o partido que o identifica, que o levou à Assembleia. Então, pela coerência dele, devia ser coerente. Passo por Erasmo. Dalva, as declarações de David Mendes levam a uma realidade em que a UNITA estará a usar uma estratégia para, de alguma forma, tornar o país ingovernável e depois, possivelmente, tentar uma negociação com o Executivo. De resto, uma ideia que também já foi defendida pelo próprio Presidente do MPLA, Presidente da República, também João Lourenço. Na tua opinião, é algo que definitivamente está a acontecer? Portanto, eu tenho um conjunto de leituras relativamente a este processo, não é? Desde o nefasto dia 24 e, na sequência, tanto o Dr. David Mendes fez pronunciamentos públicos dando nota daquilo que era a posição infeliz da UNITA, da liderança da UNITA, não é? E que foi muito comentado tanto nas grandes plataformas de comunicação. E o que mais me preocupa neste processo é as últimas declarações que o deputado David Mendes faz, sim, acusando o líder da UNITA, não é, como sendo o mentor de atos de subversão pública, não é, em que está a financiar jovens para poderem cometerem atos, não é, de vandalismo na sociedade. E eu particularmente penso que esta é uma postura que, a ser verdade, é reprovável, não é? E deixa-me só dizer aqui a José Fallenberger que, relativamente à televisão pública, o Paulo Duda, a TPA fez um pronunciamento público, saiu em defesa dos seus colaboradores. Não, disse o contrário. Fez os seus colaboradores, sim. Se foi isso que eu percebi, está bem. E eu penso em duas dimensões importantes. A primeira dimensão é o fato de que a UNITA, enquanto partido político com assento no Parlamento, e detém 50 deputados, e em 2017 obteve 1.818.903 votos. Beneficia de dotações orçamentais que, por cada voto que obteve, a UNITA, os partidos políticos no geral, recebem 1.000 kwanzas. E se olhamos para as estatísticas, o 1.818.903, a UNITA recebe anualmente 1 bilhão ou 1.000.818.000. Estamos a falar cerca de 1,9. E são aí, traduzido em dólares, são quase mais de 2 milhões de dólares. Esta é, portanto, com base no Orçamento Geral do Estado. É a primeira franja. A segunda franja tem a ver com os recursos que obtém da própria Assembleia, enquanto membros de uma bancada parlamentar e depois enquanto os seus deputados lá estão. Estamos a falar uma coisinha, não tenho os números presentes, estamos a olhar para aí coisa de 20 milhões. Será que o financiamento que Adalberto da Costa Júnior faz é com o uso dos recursos públicos?
A serem verdade as acusações que o deputado David Mendes faz, eu penso que são graves. Eu quero entender que tem canalizado os recursos, as dotações orçamentais para financiar projetos privados. E se assim for a ser verdade, é claro que não penso ter existido uma acusação formal, não é? É público aquilo que foram as declarações do deputado David Mendes. Era, na verdade, pedir aos órgãos de investigação, de inspeção concomitante, estamos a falar do Tribunal de Contas, da IGAI, para poderem, não é, avaliar aquilo que são a utilização dos recursos públicos alocados nos partidos políticos. Porque é um dinheiro público e nós que somos contribuintes, eu nem gosto de dizer contribuinte, eu sou pagadora de imposto, né? Porque é assim, I'm a taxpayer, sou pagadora de imposto. Então, é preciso que também a UNITA e tantos outros partidos políticos que tenham se debatido sobre a corrupção, a transparência, a due diligência na utilização dos recursos públicos, também sejam alvos de investigação. Porque as acusações são, tanto a serem verdade, o próprio David Mendes informou que ele fez parte dos grupos que contribuíram para que esses atos, desde janeiro até o momento presente, dia 24, se concretizassem. Então, a questão é, o que é que efetivamente se quer? Será que na política vale tudo? Não pode valer tudo. Então, ali, Claudete, eu penso que é importante serem averiguados esses casos, por um lado, e, por outro lado, o próprio líder da UNITA ser responsabilizado. Porque eu penso, e tanto contrariamente àquilo que foi a visão das minhas colegas, quando o presidente Samakuva concorda com a incorporação de David Mendes no seu partido, na sua bancada parlamentar, e já disse isso antes, eu via uma UNITA muito mais aberta, uma UNITA aberta para o diálogo, aberta para a diversidade, aberta para tanto o contraditório. Porque David Mendes sempre se apresentou como alguém que não era da gênese da UNITA. E penso que esta visão era muito mais inovadora. E agora penso que com a Adalberto há uma UNITA muito mais fechada. Eu receio que a Adalberto não tenha capacidade de lidar bem com o contraditório. Porque uma voz contrária não pode simbolizar automaticamente, quer dizer, um silêncio absoluto, porque quem se cala consente. Quando ele não se pronuncia enquanto líder, é preciso frasear que os líderes na organização têm um papel central na galvanização dos seus integrantes. Motivação. Em situações contrárias, em situações de adversidade, os líderes devem ser o equilíbrio nas organizações. E eu não acredito que o líder Samakuva teria tanto olhado uma situação como esta em pavo de sereno. E a perguntar-lhe precisamente isso. Samakuva já teria reagido a esta situação? Olhando para a história de Samakuva, eu sempre olhei a ele como um líder, um líder muito mais maduro, um político maduro, não é? Ele é um grande homem, um diplomata, um grande negociador. Falamos que há outro dia que ele fez parte dos grandes palcos de negociação, portanto, a nível mundial, e para a pacificação de Angola. Portanto, experimentou várias situações, tanto contrárias no contexto, para que nós conseguíssemos alcançar a paz em Angola. E penso que, pela história e a sua trajetória política, eu acredito, e a sua portanto, maturidade também política, ele teria tomado uma posição diferente. A evidência do posicionamento dele é o fato de ele ter aceito o chamado do Presidente da República. E para mim isto mostra bastante, é o fato dele ter uma postura, não é, clara ao longo do processo eleitoral do presidente da UNITA. Então pergunto-lhe mais, Dalva, então se Samakuva ainda estivesse à frente da UNITA, esta situação, estas manifestações, o clima que se vive não estaria acontecendo? Eu acredito que não. Eu particularmente penso que não é? E nós temos dentro da UNITA, tanto outras figuras
que não vieram da gente da UNITA. E então a UNITA, desde os tempos que a gente conhece, 92, não é? Penso que já ter passado em grandes fases, quando já incorpora pessoas que não fazem parte daquilo que é a sua linhagem, não é, consuetudinária. Eu penso que o que se pretendia projetar é uma UNITA muito mais renovada, muito mais aberta e sobretudo, mostra o caráter do líder. São estas situações que eu penso que devem ser vistas, o papel do líder na convergência no seio das organizações. E para mim, com este imbróglio todo que se criou, para mim se traduz que o líder talvez tenha dificuldades de lidar com o contraditório no seio da sua organização. Cisaltina, José Fallenberg há bocado falava, citou, ou melhor, frisou a situação de que esta falta de solidariedade não teria deixado de existir do partido, mas sim do seu líder, porque outras pessoas teriam manifestado a solidariedade para com David Mendes. Portanto, eu pergunto-te, esta situação pode ter a ver mais do que falta de solidariedade? Pode ser mesmo uma quesilha pessoal entre David Mendes e Adalberto da Costa? Porque na sua conferência de imprensa David Mendes assegurou que punha sobre a mesa a possibilidade de voltar atrás na sua decisão se Adalberto da Costa Júnior não fosse o líder do partido. Olha, eu honestamente, para mim este caso, eu não tenho tanto entusiasmo para debatê-lo, porque considero que o que assistimos durante esta semana foi um espetáculo triste. E não triste pelo fato em si de um deputado ter sofrido ameaça, mas triste pela forma como a imprensa decidiu fazer disso, deste episódio, o ponto alto, o ponto máximo da política nacional, numa semana em que nós tivemos tantas questões, como, por exemplo, a manchete do jornal Expansão, do novo jornal sobre os preços elevadíssimos que as clínicas estão a praticar em relação à Covid-19. Numa semana em que nós tivemos outras notícias, tivemos a questão do Orçamento Geral do Estado, que, do meu ponto de vista, é uma questão de interesse nacional muito mais relevante do que isto, e mais ainda por ter feito sem absolutamente nenhum contraditório. E este episódio... Sem quebrar o teu raciocínio, ainda ontem, a televisão pública de Angola, quando voltou a falar sobre este assunto, atenção que fizemos questão de frisar que tentámos um contacto com Adalberto da Costa Júnior, que não nos foi possível. Bom, mas é preciso deixar isso frisado a propósito do contraditório. Sim, para nós que assistimos quase 1h30 ou 2 horas durante a semana disto e não ouvimos contraditório, por exemplo, nós aqui no Política no Feminino podíamos ter hoje uma das integrantes da UNITA que é integrante do painel para estar aqui e falar. Isto sim poderia ser o contraditório, mas deixe-me só terminar o que estava a dizer. E para mim, todo este episódio leva-me à reflexão sobre o papel da imprensa na construção da nossa democracia e na construção do processo de reconciliação nacional. Porque o que eu assisti durante toda essa semana foi aquilo que nós já vimos em 92, que é a demonização do adversário político. Isto é muito grave. Isto é muito grave. Num país que se quer, num Estado que se quer democrático, num momento de crise, onde os ânimos estão já todos exaltados, porque as condições sociais estão agravadas, as pessoas estão a sofrer, e nós, no lugar de estarmos preocupados a debater questões que são nacionais, estamos a criar um espetáculo para um palco onde as pessoas se ofendem, se agridem e, de facto, não contribuem absolutamente nada para melhorar o debate político. Mas não tem pertinência para isso, não, deixe-me só terminar. Você deixou as colegas todas falaram tudo o que queriam. Sim, fui falando com a Dalva, consoante o que ela me foi dizer. Deixe-me só terminar. Eu estou a dizer, eu comecei a dizer que o facto em si, não é sobre o facto em si, mas estou a dizer do que se fez. Porque das ameaças de morte, realmente não se falou quase nada. Tudo o que se fez, tudo o que passou na mídia é para falar a UNITA, o Adalberto, o FES.
das ameaças mesmo de morte, e isso podia até nos levar a discutirmos, por exemplo, a forma como nós, os angolanos, estamos a usar as mídias sociais. Não é? Eu, por exemplo, que sou uma pessoa que sou muito ativa nas redes sociais e porque estou nesse espaço, todas as semanas sai um texto a atacar-me. Todas as semanas sai um texto a atacar-me. Nós podíamos ter uma conversa sobre isso, mas não estamos a falar estamos mesmo num processo de demonização do adversário político e isto é preocupante. E a mim me preocupa não que seja o A ou o B a fazer, me preocupa que a imprensa se coloque no lugar de permitir e viabilizar isto. Isto para mim é que é preocupante, porque a imprensa, num Estado democrático de direito, tem um papel fundamental. A imprensa é fundamental para a construção da democracia. A democracia demanda uma imprensa séria, responsável, não é? Uma imprensa isenta, e nós não é isso, eu pelo menos, não é isso que eu tenho visto, que eu assisti nesta semana e nessas últimas semanas, desde que se começou essa coisa das manifestações. Por exemplo, eu não vi na imprensa entrevistarem nenhum dos jovens organizadores da manifestação. Nenhum, não vi. Ninguém conversou com aqueles jovens. Mas todo mundo falou da UNITA, de não sei quem, das forças externas. Enfim, isso é preocupante. Precisamos de uma imprensa séria e isenta. E isso depois, consequentemente, faz-nos pensar também, porque a imprensa é importante também para melhorar a qualidade do debate público. A qualidade do debate público. Estamos agora aqui, neste momento, sentadas, saímos das nossas casas e temos que estar a falar e a conjecturar sobre eventuais problemas pessoais que um deputado tem com o líder do país. Isso não é, isso para mim é triste, enquanto cidadã que vive num país com as questões que nós temos para debater e nós termos que debater este tipo de questões. Podias não ter debatido este tema. Agora, nós debatemos temas que, em princípio, são notícia. Está bem, eu estou só a dar a minha opinião sobre o assunto, né? Porque como todo mundo fez, todo mundo deu a sua opinião. Então, eu acho que isso é triste, acho que é triste. Há assuntos mais importantes a serem falados, podíamos ter abordado a questão numa outra perspectiva. Agora, obviamente que as pessoas não devem usar as redes sociais e nem qualquer outro meio para ameaçar umas às outras. Acho que isto, claramente sobre isso, estamos de acordo que isso não deve ser feito. Relativamente às acusações que foram feitas de financiar instabilidade, não sei o quê, pronto, são graves, são afirmações gravíssimas. Acredito que quem as faz seja uma pessoa responsável, não é? E que esteja preparada para depois lidar com as consequências desses atos. Mas para mim, repito, achei um espetáculo triste mesmo o que aconteceu. Não me parece que existam diferenças ideológicas, porque até onde sei, todos os partidos políticos que foram às eleições de 2017 mantêm a sua linha ideológica, mantêm o seu posicionamento do jeito que foram para as eleições e, portanto, não havendo uma alteração ideológica do partido, não me parece que faça sentido alegar diferenças ideológicas, não é? Porque o partido mantém a sua posição, mantém os seus princípios, mantém as suas ideias em relação a isso. E acho também estranho, eu penso que um independente se filia a uma determinada lista partidária em função das ideias que o partido prossegue e defende, e não já em função de quem lidera este partido, porque o assunto da liderança de um determinado partido político não tem a ver com quem se diz independente, não é? Então, eu acho que é isso que eu tenho para dizer sobre este assunto. Eu não sei se percebi bem a Dalva. Há um dado momento, aquela história de financiamento das manifestações,
Eu não sei se eu percebi bem, porque eu não quero acreditar que o movimento reivindicativo que existe, as manifestações que existem no país, tem a ver com a UNITA. Nós estamos a pegar nos jovens... a responder à acusação feita por David Mendes, que Adalberto da Costa Júnior estaria a financiar posicionamentos sobre isso. Não especificamente à manifestação, mas outros posicionamentos, outras iniciativas, das quais, como disse a Dalva, o próprio David Mendes disse que fez parte da organização destes movimentos que estão agora a acontecer. Deduzo que seja isso. Sim, foi o que eu compreendi. Sim. Ok. Não, eu, na verdade, muito obrigada, Cláudia. Eu referia-me às acusações que David Mendes fez e olho para aquilo que eram as fontes de recurso ou a origem dos dinheiros que provavelmente tenha utilizado. Mas eu acho interessante, não é, este debate, porque quando é um fato político errôneo que toca o executivo, que se calhar que o presidente tem uma posição que não agrada a algumas alas da sociedade, todo mundo comenta, todo mundo debate nas redes sociais. Todo mundo, porque o presidente fez, o presidente disse, o presidente não fez, mas estamos cá. Isto é um facto político. Este é um facto político e é debatido não só na televisão pública de Angola, é debatido nas redes sociais, é debatido inclusive nas redes sociais estrangeiras, é debatido nas rádios, é um facto político. Agora, é verdade que alguns líderes têm posições infelizes. Foi uma decisão que se tomou e que foi infeliz. Isso, aquilo que a gente teve conhecimento. Por um lado. Por outro lado, a ser verdade, aquilo que o advogado David Mendes, atenção que a minha conjectura é com base naquilo que foram as afirmações que David Mendes fez. A ser verdade que a UNITA financia grupos para cometer ações de subversão na sociedade, eu me pergunto qual é a fonte de recursos, onde é que os dinheiros vêm? Os dinheiros da UNITA derivam do Orçamento Geral do Estado. Se são esses recursos que são canalizados para ações tanto subversivas contra a sociedade, devem ser repudiados. Nós não podemos concordar com isso. Pensamos que vamos deixar que os órgãos de justiça façam efetivamente o seu trabalho. A Dalva disse muito bem, há necessidade de haver uma fiscalização e uma inspeção dos procedimentos. E acreditamos que poderemos ter algumas surpresas e poderemos ter, de facto, um trabalho de casa feito pelos órgãos de direito. Mas que os partidos políticos têm que saber, ou os membros do partido, filiados e amigos do partido, qualquer partido, devem saber tratar dos assuntos em foro próprio. Porque quando extravasa as portas do partido, claro que a sociedade tem que reagir. Sim. Mas é preciso, nós temos que nos preocupar no dia seguinte. Nós pretendemos, e aqui já foi dito por cada uma de vós, que haja uma construção. Não precisamos mais de quesilhas, de problemas. Então os partidos têm que ser exemplares. E depois a UNITA é o partido opositor mais, digamos assim, vamos pôr entre aspas, mais organizado. Quer dizer, de qualquer modo... Cortou a palavra, né? Eu dei a palavra... Eu estava no ainda dá a falar. Sim, exato. Não vamos ficar uma vai ter tempo de responder, né? Porque eu quero falar também. Então, pensamos que há uma reflexão a ser feita também pela própria UNITA. Então, mas todos os partidos devem procurar, independentemente da condição em que posição estejam, passar para a sociedade princípios e valores de construção, de harmonia, de paz. Sim, eu só queria acrescentar que, e a fiscalização que eu me refiro, não passa apenas pela UNITA. Naturalmente. Os partidos políticos, não é, com assento do Parlamento, MPLA, UNITA, KCE e tantos outros, devem prestar contas. Quando falamos de compliance, quando falamos de transparência na utilização do erário, é preciso que haja prestação de conta. Espero que, e como dizia em instantes, espero que este ato, não é, crie aqui um espaço para que os nossos órgãos possam trabalhar de forma concertada e também na Assembleia, não é? É preciso verificar
como é que são utilizados os recursos, porque há os recursos que são do Orçamento Geral do Estado e que são canalizados diretamente para a conta dos partidos políticos a nível do Ministério das Finanças, e há também recursos da Assembleia, então são 2 bolsos de vida, e que nós precisamos de saber como é que os nossos representantes políticos fazem a utilização desses recursos, que nós também somos pagadores de impostos. Eu concordo plenamente com o ponto relativo à transparência da gestão dos dinheiros públicos. Já falamos aqui em diversas ocasiões sobre a prestação de contas que os partidos políticos fazem, seja dos dinheiros que recebem para as campanhas eleitorais, e seja para os dinheiros outros que recebem e pronto. Tem havido pouca notícia em relação a essa prestação de contas, não é? Mas devemos sim cobrar, devemos sim exigir que os partidos giram os seus dinheiros de forma transparente. Devemos sim cobrar o posicionamento dos partidos políticos, como dizia a Ruth Mchinge, mas devemos também, nós devemos ser defensores da democracia. E a democracia pressupõe que tenhamos uma imprensa que dá igual espaço, igual acesso a todos. E nós, infelizmente, não temos isso. Nós não temos em Angola, os partidos políticos em Angola não têm igual acesso à imprensa, principalmente à imprensa pública. E isto é problemático. Isto é problemático porque nós continuamos a vender para a sociedade a ideia de que existe um partido que está bem e os outros partidos estão mal, porque quando aparecem na imprensa, geralmente é para discutir as quesilhas internas desses partidos. Então, eu acho que a nossa reflexão também tem que ser sobre isso. Né? Tem que ser sobre isso, porque nós não temos dado igual espaço para os partidos políticos na imprensa. E eu até costumo dizer, meio a sério, meio a brincar, que os guardiões do templo, às vezes na ânsia de ajudar, mais prejudicam. Né? Porque nós temos estado a subir, a melhorar em termos dos rankings, a nível dos rankings sobre liberdade de imprensa e tudo isso. E é preciso manter isso. É preciso manter isso. E o que eu assisti enquanto cidadã não mostrou uma reportagem isenta, não mostrou, na verdade, a intenção de se discutir um assunto de interesse público. E o que vi desagradou-me muito, porque vi uma demonização do adversário político. E em democracia, os adversários não podem ser tratados dessa maneira. Não podem ser tratados dessa maneira. Acho que não fica bem. Muito bem, vamos passar para o segundo assunto. Ainda, enfim, tudo quase que está interligado. 4 jovens acusados de ofensas morais e também da tentativa de destruição das instalações da televisão pública de Angola estão detidos. A coberto de um direito constitucional, o da manifestação, os jovens utilizaram as redes sociais para ofender o Presidente da República e também ameaçaram queimar as instalações da televisão pública de Angola. Vou continuar a ouvir a Cisaltina. Temos os vídeos no ar destes jovens, enfim, tiveram uma repercussão gigante, não apenas pela televisão pública de Angola, mas porque as redes sociais são isso mesmo, toda a gente tem acesso e, portanto, estes vídeos, estas mensagens estão a circular desde esse dia, desde esse famoso sábado, estas ameaças, estas acusações a funcionários e também as próprias instalações da televisão pública de Angola. Os seus autores foram agora detidos depois de identificados. Estes miúdos, às vezes, quando usam as redes sociais, não têm noção da gravidade, né, das coisas que fazem e que dizem nas redes sociais. E eu espero, sinceramente, que o desfecho que está a ter esse caso seja uma chamada de atenção também para eles, para terem em atenção a responsabilidade que é a utilização dessas ferramentas digitais, não é? E pronto, eu assisti à matéria e vi que no final a matéria da TPA referia-se que a detenção tinha sido sob acusação de associação
criminosa, associação de malfeitores. Associação de malfeitores. E então fiquei assim a pensar que pronto, os jovens primeiro foram apanhados 2 e depois foram apanhados outros 2. Fiquei a pensar que a associação de malfeitores pressupõe, né, a existência de uma organização que tem um líder, não é, e que os outros estão sob a liderança dessa pessoa e que essas pessoas efetivamente praticam atos ilícitos, não é? Não sei se terá sido este o caso desses jovens, porque segundo diziam, estavam aí a beber, não sei o que, depois empolgaram-se e fizeram os vídeos. Então, não sei quais vão ser os contornos do ponto de vista jurídicos para dar tratamento a esse caso, mas não entendi, até porque também não entrevistou assim nenhum jurista para fazer o enquadramento, a necessidade da privação de liberdade num caso como esse, porque pronto, eles fizeram uma ameaça, sim, de facto fizeram uma ameaça, mas não se falou na existência de evidências de se tratar de facto de uma associação de malfeitores. Mas penso que o que tem acontecido nesses últimos dias em relação à utilização e a violência virtual que tem acontecido, nos faça refletir também em legislação específica para que as pessoas possam se defender, né? Acontecem tantas coisas, quase sempre nas redes sociais as pessoas são agredidas, são ofendidas, as imagens, mulheres principalmente, são expostas de forma inadequada e é necessário que nós evoluamos para um estado em que as pessoas que se sintam ofendidas possam recorrer às instâncias judiciais para que possam ver os seus direitos respeitados, né? E eu penso que todo esse episódio pode nos levar a fazer uma reflexão sobre isso, sobre como é que nós podemos legislar em relação a esse tipo de crimes. Um tipo de crimes, Josefa, que está cada vez mais na moda, não especificamente e diretamente ameaças de morte, mas as ofensas nas redes sociais. Já viraram moda, não é? Já viraram moda e eu acho que o Estado tem que tomar posição, sim, independentemente da legislação ou não. Estes jovens, acho que, sob efeito de qualquer coisa, não sei, estufaram mesmo o peito e deram a cara. As acusações foram graves. Ninguém, nem a brincar, tem o direito de ameaçar as instituições. Ninguém. E particularmente eles, porque ninguém vem e diz: eu sou o chefe dos bandidos do, sei lá quê, do Rocha Pinto. Do Rocha Pinto. Eu não sei o que eu vou fazer, eu vou matar, vou violar crianças, adultos. É grave, independente de qualquer coisa. É aquilo que as pessoas dizem também, bebeu para falar porque já sabia o que estava a dizer. E depois, o contexto em que eles se integram para fazer isso era aproveitar a manifestação do dia 11 para cometerem esses crimes. Como é verdade que a grande parte dos nossos, não sei se é assim que eu vou chamar, dos nossos bandidos, dos nossos delinquentes, são mesmo jovens, e eles estão de facto nesta faixa, deram a cara, têm que ser investigados. Nós temos que saber de facto o que é que se passa, porque foram muito graves. O que é? Infiltram-se nas manifestações e fazem as confusões com o que fazem. Por isso é que eu defendo que quer fazer manifestação, um determinado grupo está identificado, quer manifestar, deve estar autorizado, porque a manifestação tem um trânsito, tem um tráfego, do cemitério para o 1º de maio, sábado, depois das 13 horas. Quem estiver fora deste itinerário e fora desta hora, na televisão, no Camama, sei lá, noutra zona qualquer, a manifestar, a fazer confusão, a fazer não sei o que, esse sim tem o nome de bandido, arruaceiro e deve ser, sim senhora, preso. Estes jovens cometeram, pisaram na bola forte e feio, independente do estado em que eles se encontravam. Também não está provado se estariam mesmo, enfim...
E Sobres, ébris ou o que era? Ora nem mais. E se eles de facto são... Sim, é o que eu estou a dizer. Pronto, e se eles de facto são os tais bandidos que eles próprios disseram que são? Mas eles próprios disseram, mas atenção, e agora aqui fazendo um reparo ao que a Cisaltina disse, nós, nas nossas notícias, em altura alguma, fizemos esta nomeação de que eles pertencem a uma associação de malfeitores. Falou-se de um grupo de jovens que estavam a praticar atos de desobediência, mas a associação de malfeitores, isso não dissemos. E Josefa, há até algumas pessoas que já especularam a possibilidade destes jovens, se calhar, nem fazerem parte daquele grupo da manifestação. São jovens que aproveitaram a onda e o momento, se calhar, para começar a espalhar esse tipo de os vírus e de ameaças, organizadores da manifestação, em tempo oportuno, já vieram dizer isso. Estes jovens não têm nada a ver conosco. A nossa manifestação é pacífica. E é nesse tipo de manifestação pacífica que eu me revejo. Por isso é que eu digo, a UNITA também não tem que entrar. Deixem os jovens manifestar-se. Manifestação é civil, é dos jovens. Eles estão a reivindicar de um direito que eles têm e vão à estrada, e vão para a rua. Quem se infiltra? Aí sim, o SIC, a polícia, os órgãos de repressão que o Estado tem, têm que entrar em ação. Porque não pode, porque a manifestação, a gente confunde a manifestação com confusão, e cria confusão, acabando por levar para o tribunal, porque nós somos assim muito sensíveis também, acabando por levar para o tribunal os organizadores da manifestação, os jornalistas, todo mundo vai por causa de meia dúzia de indivíduos que, sei lá, se calhar já fumados ou coisa assim parecida, aparecem lá e fazem o que fazem. Então, eu acho que é nota positiva para o SIC. Depois eles vão ser investigados, vai-se estudar, vai-se perceber o que é que há de verdade e chega-se lá. E fico também ligeiramente mais descansada por ter identificado ou apanhado os jovens antes do dia 11. Porque, pelo menos, já há pessoas que eu conheço que dizem, dia 11, meninos, ficarem em casa. Dia 11, não é bem assim. Sim. Não se pode criar o pânico. Isso é crime. Ia perguntar agora precisamente isso, mas não seja por esse motivo o de, enfim, acalmar e de alguma forma travar estas intenções. Foi importante esta detenção destes jovens, que até podem alegar que eram jovens emocionados, não estavam em si, mas de alguma forma, como disse a Josefa, fizeram ameaças sérias. É importante esta detenção? É bastante importante a detenção. Isso revela que, afinal, precisamos de cada vez mais ser céleres, assertivos e ir para o objetivo. A polícia, ao deter, também demonstrou que, efetivamente, esses crimes cibernéticos já há alguma legislação a ser trabalhada, porque já ouvi sobre isso também na televisão. Já há um respaldo legal. Exatamente. E os jovens devem ser exemplarmente punidos para evitar que outros jovens também façam o mesmo. A lei existe, sim, senhora, da manifestação, liberdade de manifestação, enfim, mas não dá exatamente para passar de liberdade para libertinagem. É o que está a acontecer. Se efetivamente eles não fazem parte deste grupo, mas ainda assim os organizadores, por exemplo, no caso do dia 24, ao darem conta que havia pessoas extra manifestação, deviam se pronunciar, deviam chegar à polícia e abordar a questão. Não foi feito, mas de qualquer modo aqui, numa perspectiva social, também devemos tirar alguma lição. Não estamos bem em termos de diálogo com a juventude. Não estamos bem em termos de identificar os problemas e, com a própria juventude, encontrar as soluções. Independentemente da localização geográfica dessa juventude. Estou a falar dos jovens no meio rural, estou a falar dos jovens que são desempregados, estou a falar dos jovens empreendedores. E, por outro lado, nós pretendemos desenvolver o país. Estamos numa fase de transição em termos, digamos, do aparato governativo. Transição de um posicionamento que era antes de 2017 e agora que estamos a progredir para completar o primeiro período de governação para 2022. Se os jovens querem que efetivamente as coisas se materializem, os jovens têm que participar, têm que ajudar. Há muitos exemplos e boas práticas de empreendedorismo, de associativismo, que ajudam a encontrar soluções para as comunidades, onde o jovem é o principal ator. Por exemplo, houve a confusão por causa dos terrenos no Cacoaco. Pessoas que não tinham nada a ver com a situação foram violadas o seu direito de dignidade e integridade.
o perigo. Muitas delas foram feridas. Foram jovens também que participaram nesta manifestação. E de igual modo também houve a confusão do dia 24. Significa dizer que nós, os jovens, têm que aprender a ir para a lei e cumprir o que está estabelecido na lei. Manifestar sim, mas devem apresentar os seus problemas. Para além de apresentar o problema, mas que apresentem uma solução. E os órgãos vão dizer se podem cumprir ou não, ou se podemos fazer outras estratégias, porque há muitos órgãos, a Comissão Nacional, portanto, o Ministério da Juventude e do Desporto também, está aberto, o Conselho Nacional da Juventude. Cada partido tem o seu órgão da juventude. Já estamos numa democracia e até, digamos, no âmbito da inclusão, da integração, da cooperação que deve existir entre os vários órgãos. Há órgãos que juntam todos os jovens dos partidos, das instituições religiosas. Os jovens das instituições religiosas também estão em muitos partidos. Então, não se compreende por que razão é que a juventude não consegue conversar. E que estes jovens não consigam tirar o exemplo positivo de muitas realizações, inclusive das mulheres. Há mulheres altamente organizadas que estão a conseguir resolver os seus problemas com ajuda direta ou indireta do Estado e que estão a conseguir vencer. Portanto, na sua opinião, falta de espaço para serem ouvidos não têm? Não há falta de espaço. Há falta de estratégia da juventude e até uma falta de amor próprio, amor à pátria. Eu acho que há também, se me permitir, acho que há também uma dinâmica que nós também temos que entender, que é de muitos jovens não se revêem em muitas das instituições que existem. E também nós precisamos de compreender que, à medida que a própria sociedade vai se transformando, vai evoluindo, os mecanismos de participação também são outros. Aquele mecanismo de estar associado numa organização, com aquela estrutura formal da associação, muitos destes jovens não se revêem. Então, em determinados momentos, hão de se juntar em movimentos especificamente para abordar um assunto em particular. E depois, quando este assunto terminar, como não há necessidade de mais de continuar, então as dinâmicas que eu acho que têm que ocorrer é de também as instituições do Estado, as instituições do governo, estarem também preparadas para lidar com este tipo de juventude, porque isto é muito importante, porque há muitos que não se revêem nessa estrutura formal da associação, que são muitas, exatamente, são muitas das que estamos de acordo, mas isso não impede dos jovens fazerem manifestações, apresentarem os seus problemas de forma pacífica. Claramente, nos marcos da lei, sim, estamos de acordo que a prática de crimes não é aceitável, né? Mas estamos a dizer também que, ao pensarmos no diálogo, precisamos ter em atenção em mecanismos que contemplem todos os jovens, não só aqueles que estão num determinado formato. Mesmo para terminar, Claudete, eu iria dizer aqui, ou acrescentar, que os jovens têm direitos, mas também têm obrigações. Precisamos compreender ou passar este sentimento aos jovens, no seio familiar e no seio das organizações e no seio das igrejas também, para que percebam. Dalva, sabemos todos que as redes sociais estão aí, à vista de toda a gente. Como é que um jovem ou que um grupo de jovens faz ameaças, enfim, ameaças de morte, ameaças à integridade física nas redes sociais, sabendo que esses vídeos, enfim, chegarão a todas as pessoas? Começa aqui a haver aquilo que, enfim, popularmente se costuma dizer, começa-se a perder o medo? Eu não sei se chamaria a perder o medo. Eu penso que é a irreverência da juventude, não é? E nesta perspectiva, falta um bocadinho também de um trabalho, tanto de cariz social, é verdade. E aqui chamar a atenção também às igrejas, que têm um papel central na mobilização da juventude, tanto a família, que é o centro da própria sociedade, não é? E que, pronto, para os cristãos, é a primeira instituição criada por Deus, é a família. E há cá um trabalho conjunto e que deve ser feito, porque o Estado
enquanto um ente não tem capacidade, não poderá fazer sozinho, é preciso a conjugação de força de todos os entes que participam na vida da coletividade, não é? Na sociedade. E estes jovens e tantos outros também que fazem parte da sociedade, que nos torna uma só, têm naturalmente que passar por este processo. Mas agora eu devo dizer que, não obstante o direito consagrado na Constituição, não é, tanto para se manifestar no artigo 47, vale também referir que a lei sobre o direito das reuniões e manifestações também estabelece no seu número 1 do artigo número 4 que o direito da manifestação não afasta a responsabilidade, não é, pela ofensa e honra em consideração às pessoas e aos órgãos de soberania. Não afasta. Quer dizer, o jovem que ofender é responsabilizado. Esta é uma lei. A segunda lei também, que é o Código Penal, no seu artigo 379, também estabelece que aquele que por escrito, assinado ou verbalmente ameaçar alguém de lhe fazer algum mal que constitua crime, quer lhe imponha ou não qualquer outra condição, será condenado a uma pena de prisão de 3 anos, de 3 meses, e mais um mês de 3 meses um mês de multa. Não, está previsto na lei. O que é importante, e como falamos aqui, é os jovens terem consciência. Os atos na coletividade são baseados na lei, princípios, normas, instituição, direito consuetudinário, aquele que nós falamos tradicional ou direito, não é verdade? Então, tudo isso são um conjunto de normas que estabelece a convivência na sociedade. Então, é verdade, e disse muito bem a Ruth Michinge, que liberdade não significa libertinagem. Aquele que ameaçar, de qualquer forma, que lhe imponha um dano físico, psicológico, está a cometer um crime. E temos aqui no Código Penal. É preciso que haja um despertar por parte da juventude, que tenha o direito, sim, de se manifestar e reclamar junto do Estado os seus direitos constitucionais. Precisam de emprego, precisam de tantas coisas. Mas deve ser feito dentro dos marcos da lei. Esses rapazes que ameaçaram a TPA, ameaçaram figuras tanto isoladas, jornalistas, devem ser responsabilizados sob pena de haver uma proliferação de ameaças e a má utilização das redes sociais, e amanhã estamos todos com medo de irmos para a rua. Nós saímos daqui meia-noite, um bocadinho depois da meia-noite, passamos pelas ruas e esperam por nós nas esquinas porque falou mal de alguém e somos mortos. Portanto, eu não sei se esta euforia da juventude surge por si só, ou não tem relação com o primeiro tópico que nós falamos daquilo que foi a alimentação, que foi feito. Eu entendo que em política não há coincidências. Nada acontece por si só. Nada acontece por acaso. Há sempre uma força subjetiva, não é, que vem impular os ânimos para poder concluir num objetivo específico. Depois nós podemos olhar de uma outra maneira, querer pensar, fazer conjecturas. Para mim, há sempre uma leitura subjetiva nisso. E ali, sim, atenção, juventude, é importante que não se deixe enganar. Temos necessidades, temos vontade de querer que os nossos irmãos, nossos primos consigam emprego, tenham uma vida estável. A pátria que nós sonhamos, o país que nós sonhamos, todos temos esse direito. Este é o único país que eu tenho, que nós temos, né? Salvo os que tenham múltiplas nacionalidades. E nós queremos o bem para esse país. Eu não acredito que haja um angolano que acordou, não é? Hoje vai dizer que eu odeio esse país e quero tudo mal para Angola. Então, é preciso, e neste contexto bastante adverso, nós não precisamos de inflamar tanto os ânimos das pessoas, porque por natureza estão inflamados. Então precisamos de buscar alguma coerência, alguma tranquilidade, não é? Passar a mensagem correta à juventude, o que está a ser feito, o que deve ser feito, quais são os seus deveres e as suas responsabilidades para que consigamos levar a Angola para um bom porto. De uma outra maneira, não conseguimos não vamos conseguir chegar lá. Muito bem, ora, para irmos a um intervalo é muito curto, ainda temos mais 2 temas para serem analisados no próximo bloco. Portanto, mantenha-se desse lado que nós voltamos já.
Estamos de volta para a segunda parte deste Política no Feminino, no dia 6 de novembro de 2020. Vamos a mais um assunto que foi notícia durante esta semana. Declarações do Presidente da República, que convidou homens de negócios a terem Angola como destino para os seus investimentos. Lembrando que o país tem vindo, sim senhor, a promover reformas para tornar o mercado mais competitivo e também seguro. João Lourenço discursava esta semana na abertura do Fórum de Investimento organizado pela IPEX, o Instituto Tony Blair e a Invest África. Vou começar pela Dalva. Olhando para o volume e a captação de investimento que já existe no nosso país, pode-se dizer que Angola já é um destino apetecível, sim, para investidores estrangeiros? Angola é um destino apetecível para nós, já é, não sei, não diria se já é. Angola é, não é? Se olharmos nos pressupostos que tornam o país uma plataforma para investimento. Eu, na verdade, tive a oportunidade de literalmente acompanhar, portanto, aquilo que foi o debate. Eu penso que ele insere-se na visão de diplomacia económica. Ele foi mais voltado para fora, não é? Uma apresentação voltada para os investidores e para a fluência que teve este encontro. Penso que há um despertar também por parte dos investidores, e sobretudo no contexto da Covid, em que todo mundo agora faz parte dos grandes palcos. Agora, do ponto de vista tanto do investimento e aquilo que deverá ser a sua materialização, penso que sim, Angola tem os condimentos necessários. Vamos olhar do ponto de vista do seu posicionamento, tanto geográfico. Angola é rica em recursos naturais, não é? Angola tanto tem grandes oportunidades para o setor do agrobusiness, não é? Processamento alimentar, da pecuária e tantos outros setores. Mas muito mais do que este é aquilo que deverão ser as potencialidades de Angola. É o fato do Executivo estar a levar a cabo um exercício de lançamento, por exemplo, dos postulados justos económicos, não é? Falamos da aprovação da lei de investimento público, não é? Em que traz grandes incentivos para o setor empresarial nas diferentes regiões do país, independente de onde é que o empresário se quer localizar. Vamos falar também da lei da concorrência, que é bastante importante, vem dar abertura para o próprio mercado. Vamos à reformulação da lei dos contratos públicos, também vem dar uma abertura para o mercado. Há aqui um conjunto de ações levadas a cabo, não é? Pelo nosso governo. É claro que o investimento privado é um processo e Angola deve fazer parte e toma o seu tempo. O país quer resultados, tanto no curtíssimo espaço, mas leva algum tempo, porque nós temos que olhar, quando falamos de ambiente de negócio, a melhoria do ambiente de negócio é uma medida que é transversal, não é? Que não é algo que é um cheguei e que tem que ser feito, está desbloqueado. Há aqui um conjunto de ações que têm que ser levadas a cabo pelas instituições públicas, de formas a que não haja tanto burocracia, que não haja impedimentos, haja a aquisição de documentos seja facilitado. Portanto, há aqui um conjunto de atividades que são levadas a cabo. E a sua materialização, não é, efetiva no nosso país, não, torna Angola um país, um palco propício para investimento. Uma nota adicional que eu gostaria de dar nesta abordagem é o fato do Presidente da República ter priorizado na sua abordagem o investidor no setor da educação. Está aberto até instituições de ensino que queiram investir aqui, queiram instalar os seus negócios em Angola para poder dar primazia à juventude que precisa de ser formada com excelência. É muito bom. Também falou-se também do setor da saúde, que é muito importante, a criação de condições tanto de vida, melhores condições de vida para a população. Eu penso que Tony Blair ficou de grande forma satisfeito e reconheceu que grandes feitos do país tem que levar a cabo. Todavia, continuamos com alguns desafios para podermos ultrapassar. Eu penso que nós estamos de bom caminho. E temos adicionalmente
Temos grandes plataformas como a Zona Econômica Especial, o Polo de Desenvolvimento, que são espaços geográficos, portanto, bastante atrativos para que as indústrias, e já estão infraestruturados pelo Estado, as empresas têm que chegar com o seu capital, já têm espaço e se instalar nesses locais. Eu penso que sim, sem esquecer, não é, o processo de privatização, o próprio que os grandes ativos do Estado são levados à privatização e que os estrangeiros, nos diferentes segmentos da atividade econômica, poderão eventualmente olhar para esses ativos como um elemento para gerar as suas riquezas. Pronto, num ambiente e num momento de grande competição por captação de investimento, por causa da crise que é mundial, a crise financeira, o que é que leva um investidor a trazer o seu dinheiro para Angola e, por exemplo, não para uma Namíbia ou para uma Zâmbia? Angola está em franco desenvolvimento e sabemos que a indústria ainda não está totalmente desenvolvida, temos problemas ainda da indústria transformadora. E penso que o facto de ser um país seguro, mas pode tornar-se mais seguro ainda, se evitarmos exatamente as questões que nós discutimos há pouco tempo. E aí a juventude deve abrir os olhos, porque havendo investimento privado, investimento estrangeiro, haverá mais postos de trabalho. Portanto, essas razões e esse ambiente de negócio que está sendo criado, como bem disse a Dalva, também torna cada vez mais, digamos, acessível para o investimento estrangeiro. Entretanto, vamos voltar um pouquinho ao que a Dalva disse para dizer que precisamos sim trabalhar também na infraestrutura. Porque se tivermos as infraestruturas, tivermos a energia, tivermos a água, vai ser naturalmente um caminho mais fácil para que os empregos surjam, para que as empresas sejam criadas. E, por outro lado, percebemos que também nós ganhamos, porque teremos os impostos que as empresas deverão pagar, e, ao mesmo tempo, também teremos o desenvolvimento das comunidades, onde elas se vão inserir. Na lei do investimento privado 10/18 de 26 de julho, eu fiquei muito satisfeita quando vi as zonas de desenvolvimento. Mas, ao mesmo tempo que temos as zonas de desenvolvimento e temos já alguns investidores a trabalhar em Angola, temos que afinar a máquina da supervisão. Se efetivamente estamos a desenvolver de um modo equilibrado o país para evitar a concentração excessiva dos investimentos numa determinada região em prejuízo de outras. É nesse quesito que penso que devemos trabalhar. E, sobretudo, também as questões ambientais. É importante que tenhamos em atenção, sobretudo em relação à indústria extrativa, às questões ambientais para não devem ser negligenciadas. Isso também é uma questão de segurança, é uma questão de direitos. Cisaltina, este fórum é oportuno que o Presidente da República aproveite este tipo de oportunidades, este tipo de fóruns para vender esta imagem do país, para que os investidores tragam o seu dinheiro para cá? Sim, sim. Estes fóruns são importantes, são uma plataforma importante para os Estados, principalmente os Estados da África, poderem apresentarem os seus países e os passos que estão a ser dados no sentido de garantir um ambiente mais atrativo para o investimento estrangeiro. Portanto, faz todo o sentido que o Sr. Presidente da República se tenha disponibilizado para estar e para falar, e principalmente porque para esta edição especial, esta edição específica do Fórum, ter-se concentrado mesmo especificamente a Angola. Mas eu penso também que, para além de todo o trabalho que o Presidente tem estado a fazer, tem a questão daquelas viagens todas que foi fazendo, a participação em fóruns como este, há uma necessidade de também as nossas representações diplomáticas serem um pouco mais incisivas, serem um pouco mais intencionais, intentional, no sentido de dar a conhecer o país
a estes Minha próxima questão era precisamente este papel que fez o Presidente da República. Onde é que anda as nossas precisamente, nós constantemente estamos a falar diplomacia econômica, mas eu sempre que se fala disso, eu sempre pergunto o que é que significa isso, qual é o sentido disso na prática, como é que isso se materializa. E a impressão que dá é que as pessoas ainda conhecem pouco, sabem pouco da Angola. Obviamente que temos que reconhecer os desafios que temos ainda por enfrentar. A Ruth aludiu a alguns deles que têm que ver com questões de infraestrutura. A própria Dalva também falou de outras questões dos serviços, na celeridade dos serviços. Há também a questão da justiça, que é uma questão muito importante para garantir a segurança de quem investe no país. Temos todos esses problemas, mas também temos que apreciar as oportunidades, não é? Somos um país com uma população que tem vindo a crescer e para quem quer fazer investimento é um mercado onde vale a pena investir. Uma população jovem, não é? Onde se pode facilmente encontrar mão de obra, não é? E portanto, essas oportunidades precisam de ser melhor, como fala isso, melhor divulgadas, melhor apresentadas, mas tem que ser uma apresentação de forma estratégica, não é? Não basta só o Presidente falar, não basta só o Presidente intervir, não basta só o Presidente viajar e levar aquela comitiva toda que costuma levar, mas é fundamental que as nossas representações diplomáticas de facto trabalhem para que nós possamos, enquanto se faz o trabalho aqui dentro, né, que é de melhorar todas essas condições que já falamos, mas também, por outro lado, tem que se fazer um trabalho muito mais intencional, muito mais proativo e que me parece que não tem sido feito. Esse tem sido o nosso handicap também. Permitamos, antes de passar a palavrinha para a Jeca, queria pegar o gancho da Cisaltina, que eu penso que é muito importante. É verdade que as nossas representações comerciais, não é, devem ser mais proativas. E se nós olharmos um bocadinho para... Houve o redimensionamento, a racionalização das nossas quer embaixadas, como também... Pois, e nossos representantes comerciais e financeiros, tanto mais. Está o Presidente a trabalhar tanto, a viajar, a trabalhar tanto, a dar a conhecer as potencialidades do país, não é, pelo mundo fora, aquilo que Angola pode oferecer aos nossos investidores. Mas, por outro lado, há muito pouca divulgação a nível das embaixadas. Eu gosto de acompanhar muitas embaixadas, faço esse exercício de acompanhar ali onde há os nossos aliados comerciais. Há uma letargia franciscana que só Deus sabe. E eu penso que é a altura dos os novos responsáveis pelos setores, não é? Sobretudo o Ministério do Comércio, em concertação com o Ministério das Relações Exteriores, trabalhar, portanto, para o reavivar, não é, deste pessoal. E o país precisa ter pessoas com competências, que estejam nesses sítios, que conheçam um bocadinho do nosso país, que falem línguas também, porque nós temos ainda nessas embaixadas nossos adidos comerciais em alguns países, que não me importa citar, que não falam a língua. Que não falam a língua. Isto é um assunto sério. E penso... Não é só a língua, não falam nenhuma língua estrangeira. Isto, para aquilo que é a visão que o Presidente da República tem para a projeção de Angola no mercado internacional, o país precisa de ter quadros, não é, com competências suficientes para conseguir materializar aquilo que é a visão do nosso governo. De outra forma, vamos continuar na letargia franciscana. Josefa, no seu pronunciamento, o Presidente da República elencou vários elementos que já servem, sim, como chamariz para os investidores olharem para Angola. A Dalva, um bocado, falava das privatizações, por exemplo, como que o Governo a dizer abrimos mão e damos, sim, espaço para os privados, até para os estrangeiros investirem. Está aí um bom chamariz para o investimento estrangeiro? Um bom chamariz também, mas o Presidente elencou também dois pilares que são muito importantes. A consolidação do Estado de Direito e o combate à corrupção. As parcerias, ou seja, a entrada dos privados como verdadeiros parceiros e motores da economia. Estes dois pilares também são muito importantes para
para o investidor estrangeiro. O investidor estrangeiro, como disse bem a Ruth, precisa de um país estável, onde os direitos são completamente respeitados. E precisa também de um país transparente. Nós, durante muito tempo, vendemos uma imagem, não é, de um país doente, né? Doente em termos de corrupção, doente em termos de respeito dos direitos. Corria a fama de que o investidor vinha com o seu dinheiro, não podia investir como deve ser 100%, tinha que ter um sócio que entrava, não sei como, era obrigatório, parece-me que era obrigatório, que 10% tinha que ser entregue. E pronto, a Delva também já falou, a revisão toda que se fez à legislação, este refrescamento, esta modernização, esta novidade da nossa lei de investimento privado, no investimento público, as parcerias, a privatização, tudo isso, de facto, deu ao Presidente um bom motivo, um bom pacote para passar. Passou, eu acho, nota positiva. Eu acho que sim, que o Presidente conseguiu, de facto, apresentar aos investidores uma Angola com as portas abertas, uma Angola virgem, com possibilidades das pessoas virem para aqui e trabalharem à vontade, porque parecendo que não, estamos independentes, sim senhora, há 45 anos, mas somos virgens. O nosso país quase que não foi explorado. Nós não fizemos quase nada em 45 anos. Nós temos um corredor do Lubito que atravessa esse país e que não funciona. Portanto, há muito por ser explorado. Há muito. Precisamos sim de investimentos, de pessoas que tragam de facto mais-valias e que nos consigam também ajudar a promover empregos para então dar empregos. Sim. E há muito interesse estrangeiro no corredor do Lubito. E não se consegue perceber porque é que a gente não está a avançar com há interesses, as pessoas manifestam de facto interesses, né? Então estamos à espera que esses interesses cheguem. As pessoas manifestam e há conversas, vai-se negociando o que é que se quer, o que é que não se quer. É um potencial. É um potencial porque a partir daqui, como o Presidente também apresentou e bem, que a partir de Angola eles também teriam a possibilidade de trabalhar com outros países aqui da região austral e da zona central. O corredor do Lubito faz essa ligação. Dali ele também ter incluso, né, passa a publicidade do Ministério dos Transportes, Agricultura e todos. Temos que fazer, foi um trabalho bem feito e aí concordo com as minhas parceiras que as nossas embaixadas, os nossos adidos comerciais, os nossos adidos de imprensa também juntos, devem de facto tentar fazer um trabalho de apresentação, de promoção do país, para que consigamos captar, de facto, investimentos, porque nós precisamos. Vida apresentar só que zomba e comida. Agora, vamos ao quarto e último assunto, que tem a ver com o ingresso à função pública, que passa agora a ser de responsabilidade da ENAP, nesta terça-feira desta semana. A admissão, a partir desta terça-feira desta semana, a admissão de funcionários da função pública passou, então, para a responsabilidade da Escola Nacional de Administração e Políticas Públicas, ENAP. Os candidatos que os departamentos ministeriais solicitarem serão então selecionados pela ENAP, que vai contar com um júri independente para garantir a lisura de todo o processo de admissão na função pública. Um júri que será composto por entidades do setor público e também privados. Dalva, o que é que muda? O que é que muda no ingresso à função pública, agora passando a ser a responsabilidade da ENAP? O que é que muda? A criação da entidade de recrutamento único da administração pública, que doravante os órgãos da administração central, falamos dos ministérios, excluindo os órgãos de soberania, estamos a falar da Assembleia, dos tribunais, excluindo os órgãos de defesa e segurança, excluindo o ensino superior, excluindo também a administração local, não é? As províncias, todas as demais instituições, quer os ministérios como os institutos públicos, passarão a utilizar a ENAP como plataforma para o recrutamento da admissão de quadros. Penso que, enquanto projeto inicial, ou piloto, se assim queremos saber, penso que o Estado quer gerar mais eficiência, não é? E se olharmos um bocadinho para trás, aquilo que foram as controvérsias dos concursos, a corrupção, falta de transparência nos processos, o Ministério A fez o Ministério B e os inspetores X não fizeram o que tinha que ser feito.
penso que o princípio é fantástico, não é? Esta prática utiliza-se até em outras latitudes, não é? Mas eu tenho algumas questões relativamente a este processo, porque eu tive a oportunidade de olhar um bocadinho para o estatuto orgânico da ENAP-EP. É uma empresa pública, não é? E as suas atribuições são similares à do Instituto Público. Que também é um órgão de administração indireta, sim senhora, com especificidade própria. Os institutos públicos também são órgãos de administração indireta. Até ali não temos problemas. Mas eu me pergunto, que tipo de relação jurídica deverá existir entre os ministérios e a ENAP? Vai-se pagar por esses concursos? O Estado, as instituições que pontualmente necessitarem de ingressar funcionários, vão pagar a ENAP para despoletar o processo concursal? A ENAP também beneficia de dotações orçamentais do Orçamento Geral do Estado por via do IGAP. Este é um aspecto. O segundo aspecto é olhar também para o decreto 102/11, que fala sobre o recrutamento da administração pública. Ele estabelece um conjunto de pressupostos para a realização dos concursos. Entre outras coisas, não tenho aqui o decreto, naturalmente, ele, entre outras coisas, diz para 30% para a cultura geral e conhecimento específico. E depois dá uns 30% também para a especialidade, não é? Eu, particularmente, e dá mais 30% para o conhecimento da administração pública. 30% dos valores da prova devem ser conhecimento geral, 30% deve ser para conhecimento da administração pública e os 40% que é da especialidade. Eu, particularmente, penso que deveria ser o inverso. Um especialista, um médico cirurgião que termina o seu curso por excelência, 25 anos, vai para a administração, vai fazer o concurso de ingresso numa província qualquer. O que tem que saber, que é importante, é a matéria de especialidade. Não é tão importante a montante conhecer matéria de administração pública. Então, a administração pública, por ser uma máquina, pode tomar o seu tempo. A ENAP poderá elaborar pacotes de formações contínuos e que o médico sistematicamente vai se mobilizar para poder aprender. Não pode constituir a base fundamental para torná-lo elegível. O principal critério. Então, a percentagem deve ser maior. Eu penso que sim. Eu penso também que seria bom que o Executivo avaliasse se um instituto, uma empresa pública cuja vocação é formação, no contexto do nosso país, gera lucro. Será que a ENAP gera lucro suficiente para atender às suas necessidades? Eu não sei, eu gostava de saber, eu não sei. Quer dizer, eu não sei se não era recomendável, não é, tornar esta instituição, ao invés de ser uma empresa, porque ela surge da fusão do Inforfip, da fusão do IFAL e da ENAD. E não, deixa de ser um instituto público, passa a ser uma empresa pública. Eu não sei se o objeto, eu me dizia em instante, este objeto social desta empresa, enquanto ente tanto público, tem condições robustas para gerar lucro. Para mim, eu tenho as minhas dúvidas. Então, era avaliar a pertinência de torná-lo um instituto público. Um instituto público. Ali sim estaria conforme com a Lei 2/2, que regula os institutos públicos, e daria maior competência e robustez para essa instituição. E o último aspecto, se o Estado vai pagar, se o Estado pagar para as ações concursais, então estaríamos a violar uma norma em que todo mundo deve concorrer em pé de igualdade. É verdade que o fim dessa entidade não é apenas o lucro. Enquanto um órgão de administração indireta do Estado, não é? Ele tem a responsabilidade de satisfação das necessidades coletivas lá onde o Estado pensa que precisa tornar eficiente um segmento de mercado específico, não é? Mas ainda assim é preciso
que se avalie a modalidade, portanto, desta responsabilidade acrescida. Porque depois temos outros problemas. Primeiro é esta conformação da lei e segundo é se o Instituto tem competências e valências suficientes para poder atender matéria de especialidade. Matéria de engenharias, por exemplo, como é que fica? Construção civil, arquitetura, engenheiros da petroquímica, tem competências, tem valências. Não, quer dizer, para mim, suscita aqui um conjunto de questões, não é? Que eu gostava de poder ter esclarecido. Não que eu tenha, naturalmente, ouvi um bocadinho a lei, que está muito bem, mas ainda assim há algumas zonas cinzentas que eu não sei se a própria ENAD está em condições de poder, num curto espaço de tempo, responder. Para além dessas questões que a Dalva põe, que eu acompanho integralmente, tem também questões o objetivo é de gerar eficiência, não é? Nos processos de contratação. Mas a minha pergunta em relação a isso é se um processo centralizado vai garantir de facto eficiência. E isso também me faz pensar nos nossos processos, os processos públicos, sobre como é que a gente faz o aprendizado com os nossos processos e como é que a gente gere esses aprendizados. Nós temos alguns exemplos de processos que foram conduzidos de forma tão centralizada. Um deles, por exemplo, o Instituto da Acreditação, o INARES, por exemplo, que é um processo centralizado e que a gente tem visto os desafios, a dificuldade que é de fazer funcionar o sistema. Depois tivemos também aquele processo da criação de um portal, e por que estou a falar deste portal? Porque aqui diz-se que a contratação, os processos todos vão ser geridos a partir de uma plataforma online, né? E nós tivemos aquele portal que em 2018 foi inaugurado para a contratação de serviços e bens públicos, né? Porque era para as administrações solicitavam, não é? Os prestadores de serviço, e através de um portal. Depois, como é que funcionou? Então, pensar como é que a gente aprende com os processos que a gente tem iniciado e como é que a gente gera esses aprendizados para informar processos futuros. E então, eu ouvi com muita atenção e fiquei a pensar se um processo tão centralizado vai, de facto, garantir eficiência. Por outro lado, como é que vai funcionar na prática, tendo em conta as dificuldades que existem por todo o país, não é? De acesso mesmo à internet, acesso, enfim, como é que vai funcionar para lugares, pessoas que estejam em lugares com menos acesso. Então, essas são algumas das questões. E como é que casa esta centralização dentro de toda a conversa que temos estado a falar, de desconcentrar, descentralizar, onde é que entra uma medida como essa? Para além como disse, de todas as questões que a Dalva levantou, que também são questões que eu me sinto perfeitamente representada quando ela colocou. Josefa, é este um mecanismo propício para se acabar, e aqui falando de forma mais popular, com os padrinhos na cozinha, com os bilhetinhos, com o nepotismo no acesso à função pública? Não acredito muito. Também não acredito muito, e também subscrevo o que a Dalva disse, porque uma pergunta que me é: o júri é constituído por entidades estatais, não é? Públicas e privadas. Neste júri há lá especialistas, como a Dalva disse, porque tem que haver especialistas. Supõe-se que sim. Espero bem que sim. Então, ou seja, o júri não será 100% do ENAD, ou o júri é móvel. Da ENAP, agora é pago. Pronto. Vai ser pro bono. E depois, e depois, eu não acredito porquê? Porque quem vai supervisionar esta atividade do ENAD? Quem vai supervisionar? Quem vai caucionar? Retirou-se o Tribunal de Contas neste pacote. Antigamente havia uns concursos e o Tribunal de Contas tinha que chancelar. Não, continua a chancelar. Não, já não. Vai só pesquisar. Já não existe nenhum órgão independente, particularmente com este poder, para então
supervisionar esta atividade. Para mim é uma das grandes inquietações. Quem de facto vai fiscalizar? E isso faz-me então acreditar que não vai o compadrio, o nepotismo, esses nomes bonitos que andam por aí, acaba. Não acredito. Porque acredito sim que essa centralização, que este poder que foi dado ao ENAP precisa sim de ser vigiado. Nós não conhecemos as pessoas que lá vão estar, nós não queremos também julgar antecipadamente ninguém, mas a forma como nos foi apresentado este novo modelo de contratação ou de concurso deixa-nos também ainda algumas dúvidas. Se não tínhamos tanta certeza, ou se tínhamos dúvida do como era feito o recrutamento, eram os ministérios, eram os departamentos a fazer o seu recrutamento, as suas provas, mas depois tinham que ser calcionados, porque não há. Agora não tem nada disso. O Tribunal de Contas, de facto, está fora disso. Eu gostaria que a Delva fosse pesquisar, porque está fora. O ENAD perdeu esta... Desculpa, o Tribunal de Contas não está. Este processo... Peço desculpa. Não há problema. Sim. O Tribunal de Contas continua. Ele faz a chancela após o processo concursal, por causa da validação, não é? De resto, como já acontecia. Como já acontecia. É só o que se fez agora, e a Celpina levantou como a questão daquilo que é descentralização, não é? Não está incluso a administração local. Os governos provinciais não fazem parte deste processo. E com os órgãos de soberania, a administração central. Mas excluiu-se o Ministério do Ensino Superior. E eu volto aqui a uma outra questão que se me levanta. É relativamente ao Ministério da Educação. As vagas tanto de admissão para o Ministério da Educação, no primeiro ciclo, surgem da concertação entre o Ministério da Educação e o Governo Provincial. Por isso que eu falava. Pois, eu não sei, gostava de saber também como é que essa situação como é que vai funcionar, sim. Agora, quanto aos júris, temos aqui no artigo número 10, não é? Eu sei que é o artigo 10º, né? Até 10 diz 10º, depois disso é 11, 12, 13. E os júris são compostos por uma bolsa de peritos, fazem parte da própria instituição, né? Funcionário da entidade recrutadora e um representante do organismo que solicita. O que acontece? Se o Ministério da Saúde ou da Educação ou o Ministério das Finanças de repente precisar de 10 funcionários, eles vão solicitar, vai um funcionário, indicam alguém para fazer parte do corpo de júri. E também podem ser compostos profissionais membros da ordem dos profissionais, estou falando contabilistas, médicos e tal, e devido à sociedade civil, que a Cisaltina está representada está convidada quando for chamada para fazer parte deste corpo, deste colégio. Pois eu penso que do ponto de vista material, não é? Não há aqui ambiguidade. Levanta-se aqui algumas questões operacionais, não é? Como é que vai funcionar depois com esta situação? É muito mais, tem a ver com a própria instituição, que é uma empresa pública. É um órgão de administração indireta também, muito bem, mas entretanto, depois como é? Pago 2 vezes? Esta que é a questão que eu tenho para colocar neste domínio. Vai-se pagar e pago, recebe subsídio do Estado, depois paga outra vez, porque na verdade o recrutamento já passou pelas instituições e a centralização não funcionou. Vamos esperar que esta funcione, não é? Funciona, vamos ver se conseguimos. Temos que começar de alguma forma. Temos que acabar com o nepotismo nas instituições. Tem havido grandes escândalos, é verdade, a nível da administração, quer central como local da contratação, no recrutamento do pessoal. E o que se quer mesmo é terminar ou acabar com esta nuvem cinzenta que existe. Agora a questão é, será que com esta instituição, com esta atribuição acrescida, com este modelo, eles existem para a formação, mas agora eles deram mais esta responsabilidade. Sim. Vai funcionar como é a nível nacional? Quer dizer, há aqui um conjunto de question marks, não é? Questões que se levantam. Josefa, posso passar a palavra à Ruth? Pode. Acabou o seu raciocínio. Ruth, que pertinência ou que importância terá esta mistura no júri de entidades independentes, tanto públicas como privadas? O objetivo é garantir realmente esta lisura, essa transparência? De certeza que sim.
porque de facto eu considero que ao termos uma única entidade a tratar desse procedimento que antes fazia-se em cada setor e aí complicava mais o processo, é exatamente permitir então transparência e imparcialidade. Bom, mas também temos que crer que vai dar certo e que os ajustes serão feitos em função da dinâmica. Creio nisso. Por outro lado, também, verificando o que bem disse a Dalva, e está explanado na lei. Eu vou só me corrigir. Estou aqui a ver na lei, a Josefa tem razão, o Tribunal de Contas está de fora. Muito obrigada. Está de fora do Tribunal de Contas, estou aqui a ver assim, sim, vai integrar, portanto, um júri. Também servem para coisas positivas. Sim, não, eu tenho a lei aqui, tenho a lei no telefone, sim, está de fora, sim. Muito sim, bem. sim, Muito está bem. de Não fora. podia falar à toa. Sim, está de fora. Muito obrigado. Muito bem. Voltamos à questão, né? É uma questão que de facto deverá ser importante, revista. sim. Mas, entretanto, como dizia eu, acredito que ao termos essa entidade, por um lado ela vai tratar especificamente digamos, do processo concursal, mas deverá haver a participação ativa de cada um dos setores, uma vez que os setores, no meu entender, deverão preparar as provas, inclusive, porque nós é que sabemos, os setores é que sabem que especialistas, em que áreas, e qual é a importância desta ou aquela questão a ser colocada na prova, para efetivamente termos os quadros que queremos. E também estamos a primar não pela quantidade, mas pela qualidade. Estamos a ir para este caminho. Bom, há outro aspecto que também devemos considerar. Os gabinetes de recursos humanos estavam com muitas questões e muitas vezes algumas situações relativas ao capital humano eram negligenciadas. Se tira-lhe essa responsabilidade, vamos melhor trabalhar, supostamente os gabinetes deverão melhor trabalhar naquilo que é a avaliação e gestão dos recursos humanos ou do capital humano. Acho que isso é positivo. Mas, bom, tivemos uma boa lição em relação à província do Bengo, quando deu-se conta daquelas questões de fraude e anulou-se o concurso. Também é uma das questões que poderá ser evitada ao aglutinarmos numa só entidade. Creio que vamos ter fé de que as coisas vão funcionar. Eu volto, porque agora, para eu concluir. Nós pedimos, ainda acho que o Presidente fez questão disso, de a Assembleia passar, pela Assembleia, né, a passar a trabalhar, a checar as contas do Estado, a revitalizar isso, a voltar isso. Se nós estamos atrás de mecanismos de controle, de mecanismos de inspeção, como uma forma de transparência, então aqui é necessário haver essa entidade que fiscalize isso. Por daí eu ter dito que não acredito que o amiguismo passe. Mas como a dama já não tinha coisa, então eu estou falando, Jesus, mas não, afinal estou dentro. Obrigada. Muito bem, minhas senhoras, chegamos ao final desta jornada, não é? Aqui de análise, aquilo que são notícias no país, aquilo que faz o país, não é? Agradeço a vossa presença durante este tempo, agradeço a vossa eloquência. A Televisão Pública de Angola está aqui para isso mesmo, para falar o país, para analisar o país. Somos plurais, somos democráticos, por isso mesmo é que damos voz a todas as pessoas. Por isso é que temos aqui a Cisaltina a dar as suas opiniões. É livre para o fazer, é democrático. E é este papel, sim senhora. A Televisão Pública de Angola faz, sim senhora, este exercício de pluralidade. Por isso é que eu tenho este painel de senhoras muito bem esclarecidas, com opiniões para dar, opiniões que são válidas e por isso são aceitas por nós e por todos. Assim, agradeço a companhia e estamos juntos daqui a 7 dias. Até lá, mantenha-se sempre informados. Boa noite.